Olha, antes de qualquer coisa, deixe-me explicar o porquê eu escolhi o título deste vídeo, Teorema de Flor de Lis. Teorema, caso você não saiba, é uma afirmação que pode ser provada como verdadeira por meio de outras afirmações já demonstradas, como outros teoremas, juntamente com afirmações anteriormente aceitas, como axiomas. Prova é o processo de mostrar que um teorema está correto. O termo teorema foi introduzido por Euclides em Elementos para significar afirmação que pode ser provada. De novo, afirmação que pode ser provada. Em grego, originalmente significa espetáculo ou festa. Atualmente é mais comum deixar o termo teorema apenas para certas afirmações que podem ser provadas. Aí eu escolhi o título Teorema de Flor de Lis. Por que, Raffner? Porque temos, para este caso, afirmações que podem ser provadas, tá bem? Mas antes de trazer a matéria para vocês e comentarmos, deixe-me apresentar, claro, para você que ainda não me conhece. Eu sou o Raffner, falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Já peço, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, se inscreva se não se inscreveu ainda, é um convite que eu faço e venha fazer parte desta grande e abençoada família. Você que já é inscrito, que é inscrita, muito obrigado mesmo, obrigado você que se tornou membro aqui do canal, muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu like, pela sua crítica construtiva. Quero agradecer a vocês também, claro que estavam esperando este vídeo começar, hoje dia 16 de junho de 2021, é o dia que eu gravo este vídeo. Muito obrigado mesmo, vocês já deixando a opinião de vocês aí no chat. Enfim, gente, não tenho como agradecer, tá? Muito obrigado por tudo mesmo. E vamos lá, claro, novamente, eu já fiz vídeo hoje falando isso, vou fazer de novo, né? Talvez você não tenha assistido a este outro vídeo e esteja aniversariando hoje. Parabéns para você que está fazendo aniversário hoje, 16 de junho. Muitas felicidades, muitos anos de vida, vida longa, próspera, que Deus te conceda tudo de bom nessa vida, tá certo? Com muita paz. E vamos lá, falar em 16 de junho, claro, hoje 16 de junho, 2 anos da morte do Anderson do Carmo, ou 2 anos que ceifaram, tiraram, interromperam a vida do Anderson do Carmo de uma forma covarde, brutal, premeditada, enfim. E vamos falar sobre isso. Eu não estou com StreamYard, tá? Eu estou fazendo a gravação direto do celular, portanto não vou colocar aqui a matéria na tela, até porque eu acho que com o StreamYard compromete um pouco a imagem, o som, eu fico mais próximo da... Eu acho que aqui é melhor, tá bom? Então, eu peço a compreensão de vocês que eu não vou colocar na tela, mas eu vou ler e vou comentar. Até porque a maioria conhece esse caso, né? Esse caso. Então, hoje, 16 de junho, 2 anos da morte do Anderson do Carmo, que a vida do Anderson do Carmo foi ceifada. No dia 2 de julho, lembrando, para quem ainda não me ouviu falar isso, lembrando que este canal nós começamos no dia 2 de julho de 2019. Portanto, apenas alguns dias após a morte do Anderson do Carmo. Nós começamos, inclusive, o primeiro vídeo deste canal, que está registrado aqui. O primeiro vídeo é Caso Flor de Lis, a criminologia explica, onde eu apresento um livro que eu li, que é o curso completo de criminologia do Vitorino Prata Castelo Branco, tá bem? Então, assim, eu coloquei esse vídeo e daí nós começamos este canal aqui, postando vídeos, e vieram outros e outros, estamos aqui, graças a Deus, até agora, e contando com a participação, a sua participação, a participação de vocês, tá bem? Então, nós estamos acompanhando desde o dia 16 de junho este caso de 2019. Embora eu só tenha feito um vídeo no dia 2 de julho, né, alguns dias depois, eu acompanho desde o início. E eu disse, inclusive, para minha digníssima esposa, né, eu falei, olha, Flor de Lis está envolvida. Aí eu falei, mas você... Não, eu disse, quando saiu aquela coisa de que a Flor de Lis
A deputada disse que 2 elementos em uma moto. Opa! Aí eu despertei logo. Aí tem coisa. Esse negócio de 2 elementos em uma moto, seguindo o carro, aí tem coisa. E depois veio aquela famosa, emblemática, icônica entrevista que ela deu, a primeira entrevista que ela concedeu, que ela sai da casa, abre um portão, parecendo que abre a porta da esperança, ela sai assim, amparada, e vem aquele choro, né, com os olhos mais secos do que o deserto do Atacama, não saiu uma lágrima. Ela foi assalto, aquela tentativa, tentaram, já foi logo dizendo. Eu falei, pronto, ali para mim confirmou. Ali para mim confirmou tudo. E quando eu digo confirmou, eu digo que eu estou da mesma linha de raciocínio da Polícia Civil de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A mesma linha de raciocínio da doutora Bárbara Lomba e do doutor Alan Duarte. Tanto é, gente, que tem vídeos, muitos vídeos do caso aqui no canal que podem comprovar isso, o meu posicionamento desde o princípio. E também é o que pensa o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, também o que interpreta com certeza a doutora Neares Ácia, juíza, tanto que colocou a Flor de Lis como ré na ação penal, e por aí se vai. Mas vamos ler aqui a matéria. Eu vou para o extra.globo.com, que o título diz o seguinte: caso Flor de Lis, 2 anos após a morte de pastor, relembre trama familiar com briga por dinheiro, relatos de abuso sexual e possível envenenamento. Há exatos 2 anos, na madrugada de 16 de junho de 2019, o pastor Anderson do Carmo de Souza era executado na garagem de casa em Pendotiba, na região oceânica de Niterói. Inicialmente, a deputada estadual Flor de Lis, viúva do religioso, chegou a alegar uma suposta tentativa de assalto, hipótese que aos poucos foi afastada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, responsável pelas investigações. O que veio à tona foi uma trama familiar complexa, envolvendo brigas por dinheiro, traições, acusações de abuso sexual e tentativas de envenenamento. Essa trama complexa, inclusive o doutor Celso, desembargador, aquele que leu o parecer, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que opinaram pelo afastamento, vou dizer até opinaram, né? Decidiram melhor, não é que opinaram, decidiram pelo afastamento da Flor de Lis do cargo de deputada, tá certo? Ele disse que em 50 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 50 anos, ele nunca viu um caso de tamanha complexidade como esse caso Flor de Lis, que agora eu chamo também de teorema Flor de Lis, porque são afirmações, nesse caso, afirmações que podem ser provadas, volto a dizer. Né? Então vamos lá. 2 processos relativos ao caso correm em paralelo. Ao todo, 7 filhos do casal, diga-se de passagem que nenhum deles biológico do Anderson do Carmo. 3 biológicos da Flor de Lis, tá? Então vamos lá. Ao todo, 7 filhos do casal, 3 afetivos, 1 adotivo e 3 biológicos, estão presos pelo crime, bem como a neta de Flor de Lis. Além deles e da própria deputada, apontada como mandante do assassinato e única acusada que não está atrás das grades devido à imunidade parlamentar, também são réus um ex-policial ligado à família e sua esposa. Todos já foram pronunciados pela justiça e irão à júri popular. Desde outubro do ano passado, no caso 2020, né? O ano passado, 2020, eu estou em 2021, falo assim porque você pode estar me assistindo em 2022, 2023, 2030, a gente nunca sabe, né? Então eu estou dizendo, desde outubro do ano de 2020, Flor de Lis precisa, por força de uma decisão judicial, utilizar tornozeleira eletrônica. Em março deste ano, o equipamento chegou a sofrer 8 violações em um único mês. Em outra ocasião, ele descarregou e passou 17 horas seguidas sem bateria, o que acaba suspendendo o monitoramento obrigatório. No Conselho de Ética, único favorável à Flor de Lis, deputado bolsonarista cita prisão total. Não, isso aqui é Conselho de Ética e não tem nada a ver não. É um link, na verdade, eu acabei aqui passando por cima do link. Vamos lá. Beneficiada pela imunidade parlamentar, gente,
um vídeo sem corte, sem edição, nem nada. Por isso que tem dessas coisas, né? Eu não edito, não estou editando. E quando você edita, você dá esses cortes, né? Às vezes um errozinho de português, eu cometo, né? Eu cometo sim, eu falando, depois eu assim, meu Deus, como é que eu falei isso? Né? E acontece. E essa coisa aqui, o que eu acabei lendo um link aqui que não tem nada a ver com a matéria. Então eu estou fazendo sem cor, como se eu estivesse realmente ao vivo falando com vocês, tá bem? Beneficiada pela imunidade parlamentar, Flor de Lis pode ter a sua situação complicada em breve. No último dia 8, no caso 8 de junho de 2021, o Conselho de Ética da Câmara de Deputados aprovou por 16 votos a 1 o parecer favorável à cassação do mandato da pastora. O caso seguirá para o plenário da Casa, onde precisa obter a maioria simples dos votos, isto é, pelo menos 257 votos, para sacramentar a perda do cargo. Os parlamentares devem analisar ainda este mês a cassação do mandato. A deputada federal é acusada de usar o cargo para influenciar as investigações sobre o assassinato do marido. Olha, eu quero trazer uma coisa aqui importante para vocês, tá? Algumas coisas, vou pontuar algumas coisas aqui. Primeiro vamos lá, vocês lembram que quando o deputado Alexandre Leite, o relator do Conselho de Ética do processo disciplinar ao qual Flor de Lis foi submetida, quando ele votou de uma forma bastante fundamentada, bastante lúcida, coerente, apresentando os motivos do porquê o voto dele pela cassação da Flor de Lis, ela disse o quê? É só um voto. É só um voto, gente. Eu não fui cassada, eu não serei cassada. Foi apenas um voto. Pois era, só teve um voto a favor dela. Depois os outros deputados votaram naquele episódio bizarro onde a advogada da Flor de Lis, eu não entendi nada, doutora Jandira, eu não entendi nada da reação dela, da atitude dela ali diante dos deputados, né, diante do Conselho de Ética, em que ela eu acho que meteu os pés pelas mãos e acabou complicando mais a vida da Flor de Lis. Acontece que apenas um voto a favor dela. Então vai a plenário. Lá, 257 votos, maioria simples, é a cassação da Flor de Lis. Eu soube, eu não vou afirmar aqui, mas eu soube que jogaram para... Depois eu vou confirmar, claro, eu vou trazer para vocês isso aqui com, digamos assim, com mais propriedade, e eu vou comentar sobre isso. Mas eu soube, inclusive através do meu amigo André Carpano, né, um grande abraço, meu amigo e irmão André Carpano, do canal André Carpano, ele me disse que vai ser o ano que vem, né, que jogaram para o ano que vem. E eu tenho uma tese sobre o porquê jogaram para o ano que vem, tá? Eu tenho aqui as minhas conjecturas. Mas enfim, não vou dar spoiler não, porque eu vou tratar quando eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas assim, ela teve apenas esse voto, né? Um único voto. Ela está blindada, está protegida pelo mandato parlamentar, por isso não está presa também como os demais réus, como os corréus. E segundo o desembargador, como eu já disse, o doutor Celso, ela inclusive deveria estar presa segundo a lei, porque não pode haver aí uma diferença entre um estar sendo penalizado de uma forma e o outro não estar por conta de... Bom, é um dispositivo legal aí que foi citado por ele. Porém, né, contudo, todavia, eu volto a dizer aqui, repetir, que, na minha opinião, e não é uma opinião ao léu, é uma opinião que eu posso fundamentar, a Flor de Lis não poderia nem ter sido candidata. Por que, Hafner? Porque quando ela se candidatou, ela estava no pleno cometimento de um crime. Como assim? Sim. Sim. E como é que uma pessoa que está... Só que ninguém atentou para isso. Só que ninguém, naquele momento, quem sabia, né? Talvez o Anderson do Carmo, e talvez por esse teorema, que eu coloquei até aí na capa, vocês viram, né? 513 mais 30 pá, mais 30 pá é igual a menos 514. Hafner, não entendi esse cálculo. Eu creio que a maioria entendeu. Mas digamos que você ou que alguém não tenha entendido.
513 são 513 deputados, né? 513 deputados. Então, vamos considerar que a Flor de Lis seja a 513ª deputada. O Anderson do Carmo era chamado de 514, ou 514º deputado. Claro, porque ele estava atuando lá como se deputado fosse, inclusive ele tinha acesso a locais na Câmara Federal que muitos assessores, ou que os assessores nem tinham, e ele tinha uma credencial especial. Era chamado de 514, ou 514º deputado. Então você tem 513 mais 30, pá, né, que é o pá, e aí se vai, e aí é igual ao menos 514, ou menos o 514º, que foi eliminado, né? É mais ou menos aí apenas um joguinho ali, tá bom? Com números. Mas enfim, vamos lá. A Flor de Lis, ela, como eu estava dizendo, ela estava quando ela foi eleita, ou quando ela se candidatou, eu não vou falar nem da eleição, ela estava ali na prática de um crime, que é o quê, Hafner? Ela registrou em seu nome um filho que não é dela. Ela registrou como se filho dela fosse, é o chamado adoção à brasileira. Isso é estelionato eleitoral. Se alguém soubesse disso, e volto a dizer, o Anderson do Carmo poderia não, ele sabia. Era um dos poucos que sabia sobre isso. Tá? Inclusive, poderia acontecer dele, de uma separação, ele falar, dentre outras coisas, porque a Flor de Lis disse o seguinte: porque eu me separaria do meu marido? O que é que eu ganharia com isso? Não é? Eu poderia muito bem me separar dele. Não. Se separasse dele, muita coisa poderia acontecer de ruim, né, para Flor de Lis, ou de perdas para Flor de Lis. Então, vamos lá. Né? Não é bem por aí. Então, assim, por ela ter registrado em seu nome um filho que não é filho biológico dela, a adoção à brasileira, e ela se elege, ou ela se candidata e se elege a estelionato eleitoral. Logo, para mim, na minha opinião, o mandato dela é ilegítimo. É ilegítimo. Ela não deveria estar como deputada federal. Né? Então, gente, não sabemos de outras coisas. Agora, claro, ela não pode ser considerada culpada. Ela não é culpada, declarada culpada. Ainda não houve aí a sentença transitada em julgado, o processo, a sentença, processo transitado em julgado, a sentença, a declaração de que ela ali, ela é culpada. Então, por enquanto, ela tem direito à presunção de inocência, à ampla defesa, ao contraditório, enfim, tudo que a lei dá para ela, mas, por enquanto, vamos ver aí, vamos ficar de olho depois, quando vai ser essa votação lá na sessão plenária pela cassação ou não da Flor de Lis. Eu acredito sim que ela vai ser cassada, acredito sim que ela será cassada e provavelmente será presa logo após a cassação. Assim eu penso e assim estou na expectativa, nós que estamos acompanhando este caso desde o início. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela sua presença aqui, vocês aí no chat, inclusive, participando. Me perdoem, eu não estar falando com vocês, não estar respondendo, porque eu não estou ao vivo, esse vídeo é gravado, tá bom? Mas muito obrigado a vocês mesmo pelo carinho, pelos comentários aí. Você que está me assistindo depois e está comentando, deixando like, enfim, gente, muito obrigado pelo apoio, tá bom? Um grande beijo no coração, estamos na expectativa. Qualquer novidade do caso Flor de Lis e de outros casos que estamos acompanhando, inclusive esse elemento aí, o Lázaro Barbosa de Souza. Espero que no momento que eu estou falando ele já tenha sido capturado. Nós traremos para vocês e outros também casos que estamos tratando aqui no canal Voo da Coruja juntamente com vocês. No mais, o link do nosso outro canal Tudo Revelado está na descrição e também o link do nosso Instagram, tá bom? Gente, mais uma vez um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Com licença, pessoal. Com licença, muito obrigado. Com licença.